Bom dia a todos que me ouvem. Nesse espaço nós estamos estudando os 10 mandamentos e hoje eu vou falar sobre o nono mandamento que diz: não dirás falso testemunho. Nono mandamento. Esse mandamento ele é interpretado de uma maneira mais superficial como não praticar o perjúrio num momento de demanda judicial. E isso era muito importante numa sociedade onde havia ou há pena de morte, porque um falso testemunho era um encaminhamento para um assassinato. Vocês sabem, conhecem que Jesus Cristo veio ao mundo por decreto de Deus Pai, por ordem, por vontade de Deus, para que morresse em nosso lugar, para nos salvar, para remir os nossos pecados. Mas na prática, Jesus Cristo foi crucificado pelo Império Romano porque os líderes religiosos, que eram os guardiões da lei, que eram aqueles que ensinavam a lei, quebraram o nono mandamento. Jesus Cristo foi vítima e condenado porque o nono mandamento foi quebrado por parte daqueles que deveriam cuidar da lei e ensinar a lei. Esse é um pecado que nós cometemos com o nosso falar. E o nono mandamento ele está muito ligado ao terceiro mandamento, que diz, nós já estudamos aqui, não tomarás o nome do Senhor, o teu Deus, em vão. Então esse é o terceiro mandamento e o nono mandamento está ligado a este também. O terceiro mandamento é uma forma como a gente usa a nossa palavra, a nossa fala em relação às coisas de Deus e assim então nós erramos, pecamos contra Deus, falando coisas que Deus não disse ou levando o seu nome em vão. Já o nono mandamento também está relacionado à fala, às nossas falas, mas nós pecamos contra o nosso próximo, contra as pessoas que se relacionam conosco. Então, dessa forma, esse nono mandamento, ele está relacionado com todas as nossas falas e todas as relações de falas que nós temos com as outras pessoas. Então, o nono mandamento, ele se aplica à mentira, ele se aplica à fofoca, à maledicência, ao falar dúbio, a palavra torpes, palavrões, e também se aplica às intenções com as quais nós falamos. Por exemplo, enganos, hipocrisia, falsas promessas, bajulações falsas e também a heresias e ensinamentos não alinhados à palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é um testemunho. E assim, quando nós propagamos heresias ou falsas doutrinas, nós estamos falando, quebrando o nono mandamento e, consequentemente, estamos pecando. Vejam que interessante, Provérbios 6, 16 a 19, que diz que 6 coisas aborrecem a Deus e a sétima Deus abomina. Então, o texto fala a respeito de olhos altivos, ou seja, a pessoa arrogante, vaidoso, fala sobre língua mentirosa, aí relacionado ao nosso estudo de hoje, fala sobre mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que correm para o mal, testemunha falsa que profere mentiras. Então essas são as 6 coisas que Provérbios diz que Deus abomina, que Deus aborrece a Deus, coisas que aborrecem a Deus. E a 7ª coisa que Deus abomina é o que semeia contenda entre os irmãos. Então, também em Provérbios 12, 22, fala: os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E de novo em Provérbios 11, versículo 13 diz: o mexeriqueiro descobre o segredo, mas o fiel de espírito o encobre. O pastor Ed René
tem uma definição bem interessante sobre esses tipos de pessoas. Ele diz que o mexeriqueiro é aquele que tira o véu, que expõe o que deveria estar oculto. Aquele cara que fica cavocando as histórias, querendo achar as coisas, para depois então manifestá-la com a sua fala. E aí ele é o mexeriqueiro que desvenda o mel e tira o véu. E aí expõe aquilo que deveria estar oculto. E aí vem o fofoqueiro, e esse é aquele que passa para frente. E por fim o maledicente, aquele que envenena, que acrescenta a mentira ou coloca temperos para denegrir a pessoa. E tudo isso muitas vezes são situações onde a gente aceita com muita naturalidade nos meios onde a gente vive, mas esses são procedimentos que desagradam ao Senhor. E quando isso então semeia contenda entre a comunidade, entre os irmãos da comunidade, a palavra de Deus diz que Deus abomina essa situação. Então, a maneira como nós descrevemos o mundo, a maneira como nós descrevemos as pessoas, a maneira como nós descrevemos as circunstâncias, elas devem corresponder à verdade dos fatos, para que não sejamos abomináveis ao Senhor. Quais são as consequências negativas que o nosso tropeço no falar pode trazer para as outras pessoas? Falando mal das outras pessoas, nós podemos destruir as pessoas e podemos destruir as amizades daquela pessoa. Provérbios 25:18 diz assim: espada e flecha aguda é o homem que levanta falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, falar alguma coisa a respeito do meu próximo que não condiz com a verdade, mas é uma mentira, a Bíblia assemelha isso a uma espada, a uma flecha que penetra na alma daquela pessoa que é vítima da minha fala. Provérbios 16:28 diz assim: o homem perverso espalha contendas e o difamador separa os maiores amigos. Então a nossa palavra tem o poder de destruir não apenas as pessoas, mas também as amizades delas. Por isso nós temos que tomar muito cuidado, porque o nosso falar é devastador. É capaz de separar famílias, pais e filhos, marido e esposa, os melhores amigos, e vai minando a convivência dentro da sociedade. Os muitos anos que eu tenho dentro da igreja, tendo me convertido na minha adolescência, eu percebo que muito mal causa uma fofoca na igreja. Às vezes mais mal do que um pecado que a gente acredita ser mais grave. Então, aplicando a nossa vida prática, que ensinamentos nós tiramos do nono mandamento que podem ser aplicados na nossa vida de hoje? E como a gente pode fazer isso, né? Então, nós devemos santificar as nossas palavras e as nossas conversas. Como? Cuidando do conteúdo e do critério do que falamos. Efésios 4:29, palavra de Paulo à igreja de Efésios, diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, palavra suja, um palavrão, uma palavra que denigre, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Então, nós cristãos, eu e você, que queremos levar a sério a palavra de Deus, que estamos tentando não quebrar os mandamentos do Senhor e nos deparamos com esse nono mandamento que é muito difícil da gente observar, nós devemos afirmar que tudo o que nós falamos seja verdade, mas nem toda a verdade devemos falar. Então, usar
a verdade e ter critérios na nossa fala. Será que o que eu vou falar está edificando? Será o que eu vou falar está construindo uma pessoa? Será o que eu vou falar vai encontrar graça, vai transmitir graça a quem ouve? Se a resposta for não a qualquer uma dessas perguntas, creio que a gente devia não falar. Uma segunda situação é, além de cuidar do conteúdo e do critério do que falamos, nós devemos cuidar do nosso meditar. Veja que interessante a oração que Davi faz no Salmo 141, 3. Ele diz assim: Senhor, põe um guarda à minha boca, vigia os meus lábios. Davi está pedindo a Deus em oração: Deus, me ajuda a não quebrar o 9º mandamento. Senhor, coloca o Espírito Santo na minha vida para que eu não fale o que não devo falar, mas que a minha palavra transmita graça. Então Davi aqui nesse salmo, ele pede para Deus colocar um guarda e não permitir a passagem daquilo que não for edificar. Em Salmo 19, 14, de novo Davi fala que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Quando que as palavras da nossa boca são agradáveis na presença de Deus? Quando o meditar do coração é agradável. Esse é o segredo. O segredo que Jesus ensinou em Lucas 6, quando ele falou que a boca fala do que o coração está cheio. Então, para que a gente aprenda a dominar a nossa língua, nós não precisamos fazer voto de pobreza. Nós não precisamos fazer um voto de silêncio. Para dominar a nossa língua, é não preciso fazer um voto de silêncio, é preciso fazer um voto de pureza de coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Então, para controlarmos a nossa língua, nós precisamos controlar o nosso coração. Por fim, concluído, nós devemos nos policiar para que, fazendo uso de palavras, estas sejam palavras de vida, palavras de verdade, que construam pessoas e que nos construam enquanto falamos. E que construam uma comunidade de amor para a glória de Deus. Então, por fim, quero encerrar aí o meu meditar de hoje sobre o novo mandamento, tentando traduzir na nossa linguagem contemporânea o não dirás falso testemunho, na minha visão poderia ser traduzido para os nossos dias de hoje da seguinte forma: farás compromisso com a verdade. Não manipules os fatos e as suas narrativas conforme as tuas conveniências. Antes de falar, pense no impacto que as suas palavras terão na vida das outras pessoas. Tiago diz que o homem espiritual é aquele homem que não tropeça na língua. Que a gente também ore como Davi, pedindo a Deus que coloque um freio nas nossas falas, na nossa boca, para que não venhamos a nos tornar réus, pecadores e abomináveis ao Senhor. Deus os abençoe e lhes dê um bom domingo. Amém.